é ainda o da massa, onde acaba intensificando ainda mais o racismo no Brasil? A TV, por muito tempo, ela colocava os modelos que teriam que ser, né? Olha, você tem que ser branco, dos olhos azuis, né? E você tem que vestir essa roupa, que você tem que fazer esse tipo de trabalho. De um tempo para cá, assim, as emissoras maiores, né? Começou a fazer um trabalho e até alguns grupos de negros dentro dessas emissoras começou a contestar a participação deles em novelas, em seriados, né? Em temáticas que os beneficiava, né? Muitos desses atores são pessoas hoje que as pessoas, principalmente alguns negros, tomam como ídolos e como personalidades que eles querem seguir. Eu acho assim, com a popularização da internet, as coisas começou a mudar de porcentagem, né? Porque a internet começou a criar-se grupos e grupos que poderiam conversar em qualquer lugar do mundo, né? Então você hoje pode conhecer a cultura. Eu faço parte de uma instituição internacional chamada Universal Zulu Nation, que tem representação em 54 países. Os dois últimos é Irã e Paquistão, onde que algumas manifestações artísticas de origem americana e de outros países são proibidas, né? E assim, pra gente, assim, essa popularização da internet fez com que eu ficasse mais próximo de pessoas que pensassem da mesma maneira que eu. A televisão não fazia isso, porque a televisão eu tinha só aquele, enquanto espectador, só tinha aquilo e não tinha contato com outras pessoas. Hoje eu tenho contato, tanto que eu uso uma frase assim, eu usava uma frase antes que era assim: vivo em um mundo com poucos habitantes. Hoje eu vivo em um mundo com poucos habitantes também, mas que também eu identifiquei que fazem coisas iguais a mim, sendo militante e sendo também produtor cultural, né? Então, assim, a popularização da mídia, principalmente da internet, possibilitou a nossa luta se reativar, né? Porque você hoje consegue conversar com algumas pessoas, colocar assuntos e discutir com algumas pessoas, né? Então, tanto que hoje eu vejo muitas pessoas que a gente falou que ia falar sobre um programa que teve esse final de semana. Não, foi mais ou menos, acho que faz um mês. E teve, assim, algumas grandes emissoras já começou a tentar que ela precisa trazer essas pessoas para a mídia, porque essas pessoas têm opinião e eles sabem, e eles não sabiam que essas pessoas têm ídolos anônimos, né? As pessoas conseguem fazer, e aí que é mágico, não só na internet como outros meios de comunicação, elas conseguem ser famosas sem necessariamente estar na televisão. Mas isso seria uma forma de socialismo ou simplesmente de oportunismo na questão de, já que a mídia trabalha com relação a público, público quer dizer audiência, então se a maioria é de determinado público, isso é voltado para eles? Só, assim, aconteceu um fato essa semana, assim, a Prefeitura de Guarulhos revogou o feriado dia 20 de novembro, né? E a população daquela cidade, principalmente os movimentos, movimento hip hop, movimento negro, se articulou de fazer um protesto contra as lojas daquela cidade. Se não tem feriado dia 20 de novembro, então a gente não vai comprar nas lojas, né? E assim, eu não fiquei sabendo do resultado disso, mas só de ter visto isso já é, para mim, assim, já é a articulação de uma minoria que se sente representada, né? Então, se eu não compro naquela loja, não que tem que ter o feriado dia 20 de novembro para mim ficar de folga, mas o feriado é justamente para as pessoas se refletir que teve uma história, né? Essa história passou por atrocidades, pela escravidão, por pós-escravidão, e o resultado disso hoje, igual que fala assim, antes senzala, hoje favela, né? Então, assim, esse resultado da história e principalmente do que a gente vê hoje, principalmente a gente vê e às vezes a gente fica calado da gente ver algumas coisas acontecendo. Eu acho que esse tipo de atitude das pessoas, assim, olha, não vai ter, então a gente vai se rebelar, a gente também, porque a gente consome, a gente tem uma parcela de vivência dentro dessa sociedade, então se eu não faço parte desse meio, então não tem por que eu também participar. E no fator histórico, onde entra a mídia? Qual o papel da mídia hoje? Como foi no passado, como está sendo hoje? Como é que você vê que pode ser ou que deve ser na sua visão?
A questão é, a mídia, vamos começar com a gente tinha o rádio, e se você pegar o rádio, nós temos poucas cantoras, na verdade, que são negras. A grande maioria do rádio, mesmo a novelinha no rádio, não são pessoas, e a história também dessas novelinhas não envolviam pessoas negras, né? E quando você chega com a televisão, que domina todo o século XX, você percebe que eu pelo menos, é uma análise particular, é muito mais um uso. Você vai usar daquilo. Primeiro você vai colocar um modelo. Eu sou brasileira, eu estou no Brasil, mas aí primeiro eu tenho que parecer um francês. Falo francês, vou para a Europa, sou estudado, fiz direito. Aí depois da década de 50 para cá eu sou norte-americano, né? Eu gosto de rock and roll, quero viajar para Nova York. E você vai montando esses modelos e você vê representado isso na TV. Você pode pegar hoje a internet, que é a mágica nesse sentido de transferência de informação e conscientização popular, você consegue pegar qualquer fonte documental primária nela. Você consegue fazer um olhar do passado muito mais evidente, você consegue tocá-lo, porque ele é muito próximo. Agora, se você pegar o que a televisão ela faz nas pessoas, é um oportunismo sim. Tem programas de televisão de emissoras grandes, onde eu vou fazer um programa voltado para aquela população pobre. Mas se você perceber pelo menos um pouquinho de forma crítica, ela está moldando nisso, nisso, nisso e nisso. Porque ela vai te soltando de forma bem... Não chega a ser subliminar, mas ela vai jogando bem manipulada aquilo que você fique. Que você absorva. Porque não é senzala, mas agora é favela. E o interessante vamos pensar no cinema, por exemplo. O Brasil agora está fazendo um novo tipo de cinema, está fazendo comédia, fazendo romance, porque antes era só crítica social e as chanchadas, né, na década de 60 e 70. Mas é interessante quando você vê filmes Cidade de Deus, Tropa de Elite, mas tem filmes que são muito mais incisivos na questão. Tem um filme que quase ninguém conhece, ele chama Quanto Vale ou É por Quilo. Eu não me recordo do diretor agora, mas ele começa fazendo ele começa transcrevendo documentos históricos que ele conseguiu mesmo em cartórios e faz uma relação com esse negro que era escravo no passado, aquele que era capitão do mato, e ele consegue enxergar esse mesmo quadro, não o mesmo, tá? De forma similar, que a história não se repete, mas esse quadro similar na sociedade atual. Eu tenho aquele cara que ele vai matar um negro que vai matar em nome de um cara branco da classe dominante, mas ele vai matar uma outra negra semelhante a ele. E você ainda percebe essas coisas. Essa parte da mídia que é interessante, ela não é divulgada. Não é porque ela não é interessante. Para que as pessoas... Crítica social, ela não é interessante. Pode parecer, a gente caça às bruxas. Não é realidade. Maravilha, você está acompanhando aqui o programa especial do NJ, falando sobre a Semana da Consciência Negra, recebendo aqui o Roberto Ferreira, ele que é produtor cultural e membro do movimento hip hop aqui de Jacareí, e também a professora de História, Natália Lourenço, que está participando aqui com a gente. Vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo aqui e saber agora, porque hoje tem coleta seletiva do lixo também na cidade. Confira agora os bairros. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta segunda-feira, Jardim Independência, Jardim Marister, Jardim Jacinto, Jardim Siesta, Jardim Flórida, Jardim Terras da Conceição, Jardim Arice, Jardim Emília, Jardim Boa Vista, Jardim do Cruzeiro, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Liberdade, Vila Ita 1 e 2, Vila Machado, Vila Denise, Vila Guedes e Bela Vista. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Muito bem, o verão está chegando e a corrida também para aquele corpo ideal também está grande. Mas como é que fica a situação daqueles esportistas de verão? Será que existe algum risco? Veja na matéria de Sérgio Golini. Com o verão chegando, a busca pelo corpo ideal é quase uma necessidade. As academias enchem e começa uma verdadeira corrida contra o tempo para ficar em forma até o verão. Os alunos, quando eles chegam na academia, eles pensam muito na parte estética, né? Eles chegam na academia querendo ter um corpo melhor, principalmente no verão, né? Eles procuram mais a academia. A pessoa, antes de começar a fazer esporte, ela precisa fazer uma avaliação médica, clínica e cardiológica e, se possível, também uma avaliação ortopédica.
Essa é a primeira etapa. Depois, buscar a ajuda de um professor de educação física e talvez de uma nutricionista também, para saber qual é o nível de intensidade e qual é o melhor exercício para ele fazer nesse período. Muito importante na hora de decidirem fazer exercícios físicos é se preocupar com a saúde, não só com a estética. Legal seria estar pensando na qualidade de vida, né? Na saúde. A estética normalmente é uma consequência de você estar fazendo um trabalho, uma atividade física, realmente você vai melhorar. Mas normalmente a maioria que chega aqui quer emagrecer, né? As pessoas chegam aqui, principalmente a parte feminina, que precisa emagrecer de qualquer jeito. Precisamos tomar bastante cuidado com a pressa em obter resultados. O verão, falta aí, já estamos no verão, as pessoas querem chegar em dezembro com o corpo que não tiveram durante o ano todo. Então, a intensidade do exercício, ela é controlada pela sensação subjetiva do cansaço. Então, a pessoa não deve fazer exercício para que ela fique muito, muito extenuada e no dia seguinte arrebentada e cheia de dor. É importante lembrar que quanto maior a frequência cardíaca na hora do exercício, também maior é o risco de ter um ataque cardiovascular. Luiz está em seu primeiro dia de academia. E por que você entrou hoje para fazer academia? Eu estava querendo fazer faz tempo já, mas o tempo, correria, trabalho, isso tudo estava meio difícil. Agora que eu arrumei um tempo, eu comecei a fazer. Para ficar com o corpo legal pro verão? Tá chegando o verão agora, dá uma emagrecida, né? Ganhar um corpo também, mas fica legal também. Não dá tempo para chegar no verão, para quem está totalmente fora de forma, em pleno auge. Se a pessoa já faz academia ou já pratica um esporte durante o ano todo, e se estiver se sentindo bem, com os exames em dia, ela pode implementar um pouquinho mais as cargas e as intensidades para chegar daqui a 15, 20 dias com 3, 4 quilos a menos. Você passou no médico antes ou veio direto aqui? Olha, eu passei no médico antes já. Fiz tudo certinho para ver se tinha algum problema no coração, alguma coisa, mas está tudo tranquilo. Você tem que juntar 3 coisas. Você tem que descansar bem, alimentar bem e treinar bem. Hoje, graças a Deus, mudou bastante assim, a qualidade de treino, principalmente a alimentação, né? 70% é a alimentação. A atividade física ela vem, e se você não tiver uma alimentação adequada, a tendência é você não conseguir os seus resultados. Então, é alimentar bem, dormir bem, né? Descansar, o sono é muito importante e treinar bem, com uma qualidade, sempre com um professor, né? Uma pessoa especializada para fazendo esse montagem desse treino para você. Se você já tiver passado no seu médico esse ano, os seus exames de sangue estavam ótimos e a sua pressão estava controlada, mesmo que com um remédio, e você ainda não faz exercício, sai do sofá e começa pelo menos a fazer uma caminhada. Se você caminhar 30, 40 minutos por dia, pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana, você já não é mais um sedentário. Muito bem, é hora de saber como é que vai ficar o tempo hoje e amanhã. Eli Martins, conta pra gente. Daniel, o dia começou com o solzinho em Jacareí, mas a previsão é que o tempo siga parcialmente nublado nesta segunda-feira. Há uma pequena chance de chuva no período da tarde, de 30%, e a temperatura varia entre 17 e 26 graus. Na terça-feira, o tempo praticamente não muda. A possibilidade de chuva continua em 30% e o céu segue parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 17 e a máxima sobe para 28. Muito bem, voltamos aqui à nossa sala de entrevistas, hoje conversando com Roberto Ferreira, o Betinho, ele que é produtor cultural e membro do movimento hip hop aqui de Jacareí. E também a Natália Lourenço, professora de História. Nosso assunto, estamos na Semana da Consciência Negra e este é o nosso assunto aqui, onde já falamos muita coisa aqui sobre o assunto. Mas eu agora pergunto para vocês assim, o que na opinião de vocês precisa ser feito e com urgência, quais são as medidas para que se acabe ou no mínimo se diminua ainda mais a questão do racismo no Brasil? Eu acho que acabar é uma coisa meio complicada, né? Sim. Mas para que você diminua, são políticas públicas que busquem trabalhar na área educacional, trabalhar na área mesmo de segurança pública, porque a cada 3 homens mortos, 2 são negros. E se você trabalhar, eu acho que, não é porque é minha área, mas tudo começa pela educação. Se você vai formar essa pessoa desde pequena e dá-la oportunidades, a criminalidade ela vai abaixar.
ela vai simplesmente diminuir, porque até outros países já mostraram que isso realmente é possível. E a questão do racismo no nosso país, ela tem que ser e partir um pouco mais. Se ela foi trabalhar da educação, a pessoa mesmo ser capaz de criticar o mundo que ela está vivendo. Então ela vai